Olá! Hoje eu quero falar sobre escolhas e parto essa reflexão, agora a partir de uma situação que eu vivi no final de semana, aonde uma pessoa queria me perguntar algo, queria dividir algo e até ok, quando a gente quer dividir algo que a gente tem que decidir, é importante a gente saber que a gente pode contar com pessoas para poder trocar ideias e acessar aquela voz aquela voz do nosso coração que às vezes a gente não consegue ouvir, que quando a gente vai contando para o outro, a gente consegue se ouvir e aí acessar aquela voz que não é a da razão, mas é a voz daquilo que eu sinto que eu preciso escolher naquele momento. E quando eu estava, então, conversando com essa pessoa, eu, na verdade, percebi que essa pessoa ela não queria acessar a própria voz. Ela já sabia qual era a escolha que ela estava fazendo, mas ela queria conversar comigo porque, na verdade, ela queria que eu confirmasse a escolha dela. E o tempo inteiro ela trazia uma postura de como se ela não tivesse escolha. E a conversa toda girou em torno de dela tomar consciência de que, na verdade, ela tinha escolha. Mas o que a dificultava em tomar a tal escolha que ela sentia que era a verdade dela naquele momento, era porque essa escolha iria desagradar alguém. Essa escolha iria contrária e causaria problemas, porque era contrária àquilo que estavam esperando dela. E o conflito todo era de escolha ou não escolha. E eu disse a ela, eu falei assim, se você escolher fazer o que esperam de você, você vai se desagradar. Se você escolher, fazer aquilo que você quer, você vai desagradar a essa outra pessoa. Eu falei, então, qual escolha você faz? Que momento que você está agora? Você sente que você consegue bancar qual escolha? Porque as duas, um vai sair agradado e o outro vai sair desagradado. E aí, muito interessante que eu comecei a refletir que quando a gente fica justamente nesse empate, que parece que é um cabo de guerra, a gente fica empatado, puxa para cá, puxa para lá, e você fica pondo na balança muitas vezes também, equilibrando. Ah, mas se eu tomar essa decisão, acontece isso, isso, isso. Se eu tomar essa, acontece isso, isso, isso. Daí o que acontece é que nunca consegue, realmente acessar o que verdadeiramente precisa para aquela escolha, porque fica pesando o tempo inteiro os prós e os contras. E quando a gente vai tomar uma decisão, é fundamental a gente pesar os prós e os contras. Mas muitas vezes o que desempata isso é a decisão que vem não da nossa razão, mas sim a decisão que vem do nosso coração. Portanto, às vezes a gente vai tomar alguma decisão que o outro não vai conseguir compreender com profundidade aquela escolha que a gente fez. Mas eu preciso entender que se isso que eu estava prestes a escolher me prejudicaria, eu não posso ser mais fiel ao outro do que a mim, porque senão eu vou fazer aquilo que o outro espera e uma hora ou outra eu vou querer que aquela pessoa reconheça o sacrifício que eu fiz. Portanto, quando a gente faz uma escolha que na verdade não atende a nossa necessidade, mas atende a necessidade do outro, eu preciso tomar aí uma nova escolha que é, peraí, eu vou ter aquela atitude que não é boa neste momento para mim, mas eu assumo isso. Então, eu sei que eu vou fazer isso mesmo não querendo, então eu tomo consciência disso. Agora, algumas vezes a gente não toma consciência disso. A gente não tem a coragem de dizer não para o outro, a gente faz exatamente o que o outro pede e aí a gente acaba construindo uma postura para a gente que é a postura da vítima. O que é a vítima? É aquela que sente que ela não pode nada, que o tempo inteiro ela precisa corresponder ao que o outro espera dela. Mas na verdade, se a gente for olhar ali toda a questão na verdade ela faz isso tudo porque ela tem um medo imenso de desagradar, porque ela tem uma necessidade muito grande talvez então de agradar e de corresponder à expectativa do outro, porque quando a gente desagrada o outro, não com a intenção, mas às vezes a gente desagrada, a gente experimenta às vezes um sentimento de desconforto, porque o outro vai sinalizar, ou às vezes nem sinaliza, mas gela a gente, o outro não vai concordar, e isso é muito difícil.
E aí isso faz com que às vezes a gente tome, né, faça a escolha por aquilo que o outro quer, mas aí eu não assumo porque não era o que eu queria, e aí eu fico sempre como aquela vítima coitada que, puxa vida, olha, né, eu tive que fazer essa escolha. Não. Às vezes a gente faz escolhas que a gente não gostaria de estar fazendo. Por isso que quando isso acontecer, a gente precisa estar consciente da nossa escolha. É a nossa escolha. A gente é livre, sim. A gente é livre para fazer o que a gente sente, que é a nossa verdade naquele momento, e arcar com as consequências disso. E a gente é livre para fazer aquilo que eu não acho que eu queria fazer, mas eu vou fazer isso porque, seja porque eu não banco, ou seja porque para mim é muito importante fazer isso para aquela pessoa neste momento, mesmo eu não gostando. E aí eu não estou no papel de vítima, eu estou na ação da minha vida, mesmo fazendo alguma coisa que eu não gosto. Só que a grande questão às vezes fica nisso, às vezes eu não quero ter que fazer algo, né? Eu faço às vezes alguma coisa e eu espero que o outro corresponda dentro da expectativa que eu tenho, já que eu me sacrifiquei, eu quero que o outro corresponda. E às vezes quando isso não acontece, é onde começa a ter as dificuldades no relacionamento. Por isso que tudo aquilo que a gente escolhe fazer, a gente precisa colocar a vibração do amor naquilo que a gente escolhe fazer, mesmo quando às vezes é algo que eu não gostaria de fazer, né? Senão a gente vai ficando amargo, ou a gente fica vítima, ou a gente fica o tempo inteiro, né, com aquela coisa de que, ai, tive que fazer, não teve jeito, ou às vezes falar, ai, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim, Deus nos deu o livre-arbítrio. E a gente precisa assumir que fazer escolhas implica em perdas. Quando eu escolho alguma coisa, eu deixei outra coisa de lado. E às vezes a gente fica evitando fazer escolhas porque a gente não quer ter que assumir a responsabilidade ou mesmo o ônus que é ter feito aquela escolha. A gente muitas vezes quer ter só bônus. E todas as escolhas sempre vão trazer um lado bom, que é o bônus, e um lado ruim, que é o ônus. E tá tudo certo ser assim. Então a grande questão é, toda escolha vai trazer uma perda. Só que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de escolher porque não querem perder. Porque às vezes saem do próprio processo e ficam falando, mas se o fulano fizesse assim, aí eu escolheria essa... Não, o fulano não vai fazer assim. É você no seu processo de tomada de decisão que precisa saber o que você banca e ser responsável. Porque quando a gente escolhe, a gente se torna responsável por aquilo que a gente escolheu. Então, quando eu escolho fazer algo que, por exemplo, eu não quero fazer, eu estou me responsabilizando por essa escolha que eu estou tomando. Então, eu não posso cobrar do outro a escolha que eu fiz, porque eu também tinha a escolha de dizer não. Mas se eu não conseguir dizer não, seja por amor àquela pessoa, ou seja, porque eu não quis desagradar aquela pessoa, essa escolha e responsabilidade é minha. E eu não tenho o direito de ficar cobrando do outro aquilo que eu fiz por ele, porque eu escolhi. E quando a gente olha esse processo de decisão, né, nessa forma, das escolhas que a gente faz, isso em relacionamentos, né, na família, em relacionamentos no trabalho, né, em vários tipos de relacionamentos, a gente presta atenção nisso, a gente pode ter relações muito mais verdadeiras. Porque eu passo as coisas pelo meu filtro, eu vejo como eu sinto, o que eu penso, como é que eu estou em relação àquilo, e aí eu escolho. Só que às vezes a gente não faz isso, a gente toma uma decisão e fica com a expectativa que o outro corresponda quando for a vez dele de me agradar ou me corresponder, e aí isso não acontece. Portanto, escolha implica em perda. Escolha implica num processo de tomar responsabilidade por aquilo que eu estou direcionando a minha atenção naquele momento. Então a gente precisa estar muito consciente das nossas escolhas, sejam as mais simples, de uma roupa que eu escolho, de uma comida que eu como, ou sejam as mais difíceis talvez, como às vezes escolhas de relacionamentos, escolhas de trabalho, dificuldades, né, mais, sei lá, que envolve questão financeira. Então, eu preciso estar atenta que todas as escolhas que eu faço sempre vai trazer um ônus, né? E um bônus. E que eu preciso me responsabilizar. Lembrando que responsabilizar não é nada duro, não é nada cobrança. Responsabilizar significa que eu respondo por algo. A palavra responsabilidade, então, o que significa? É responder por algo.
E é esse o processo que a gente precisa entender. Então, as minhas escolhas são fruto, né, de um processo que eu estou dizendo sim para algo, não para outra coisa, e eu passo a ser responsável por aquilo que eu escolho a partir de agora. Então, em tudo a gente está sempre escolhendo. Então, a gente não pode dizer, ai, foi assim, aconteceu. Não, não. Né? Ou se aconteceu assim, o que eu sinto em relação àquilo que aconteceu? E aí eu tomo um posicionamento. Então a gente precisa perceber quando às vezes a gente não escolhe porque está confortável, muito entre aspas, estar na posição de vítima. Porque a vítima nunca está confortável. É muito desconfortável estar na vítima, né? Que a vítima sempre é aquela que tem a energia baixa, que nunca é capaz, fazer o quê? Não, se eu não estou feliz, eu preciso pensar o que eu posso fazer para mudar. Se eu falo o tempo inteiro, fazer o quê? O que a gente faz? Não, se eu não estou feliz com aquilo, eu preciso pensar o que eu preciso fazer para mudar com aquilo. Mas nada com dureza, com responsabilidade amorosa. Porque eu vou pensar naquilo que não está bom para mim, vou refletir, vou sentir e vou fazer a minha escolha. E é assim que a gente aprende. Às vezes a gente faz todo esse processo e ainda toma uma decisão que não foi a melhor. Ok, aprendi com aquilo, deixo retomar de novo meu caminho e buscar essa aprendizagem. É assim que a gente vai aprendendo, né, a fazer escolhas, a direcionando o nosso caminho. Então eu fico por aqui, era essa a reflexão que eu queria fazer. Tenham todos uma boa semana e até mais!